Fala galera, acabou agora mesmo o jogo do Flamengo. O Flamengo desperdiçou uma oportunidade de encostar no Palmeiras. Quero falar um pouquinho sobre esse jogo. Quero dar uma passadinha rapidinho sobre o jogo do Palmeiras também, de ontem. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo do Vasco, o Flamengo deixou passar uma oportunidade de diminuir e ficar 2 pontos do Palmeiras, né? Parece que aquela brincadeira sempre funciona. Quando depende só do Flamengo, acontece esse tipo de coisa. O Flamengo hoje fez uma partida, vamos dizer, eu poderia dizer abaixo, mas pelas adversidades que ele enfrentou, vamos dizer que é uma partida ok, né? O time estava muito desfalcado, o time estava sem volante, sem Jorginho, sem Everton Araújo, sem Plata, sem Luiz Araújo. Então, o time, podemos dizer que foi uma superação, né? Para um jogo fora de casa, foi uma superação. Não deixou o Palmeiras distanciar, né, na pontuação. Mas, assim, a gente vê que o time está cedendo muitas oportunidades, né? A defesa está muito fragilizada e o Flamengo precisa urgentemente melhorar nesse aspecto. Por mais que seja um time, né, bem diferente por causa dos desfalques, né? Eu quis falar do De La Cruz, né, gente? Que um jogador que custou o que custou, com a qualidade que tem, num dia como hoje, que precisaria dele, né? Por causa das baixas que o Flamengo teve hoje, o jogador não está à disposição, né? Parece que sempre, quanto mais precisa, não pode contar com o jogador, né? Só um parênteses rapidinho, vamos falar rapidinho do jogo do Palmeiras. Gente, o Palmeiras entrou em campo ontem, fez uma partida contra o Cruzeiro, uma boa partida, foi um bom jogo. O Cruzeiro é um bom time, depois que o Tite saiu e chegou o Arthur, o time é outro, o time está indo bem. Quem sabe se o Tite não tivesse deixado o time com a pontuação tão ruim, quem sabe ele poderia brigar pelo título, tá? O Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro. A Libertadores eu creio que vai brigar, pode ser que ele chegue. Mas focando mais no Palmeiras. Palmeiras não fez uma má partida ontem. Apesar de não ter vencido o jogo e era nos seus domínios, né? Era o comando de campo. Não foi uma má partida. Apesar de tudo, o time saiu vaiado. O Abel Ferreira ainda meteu um maior migué na coletiva falando que não viu as vaias. Será que era para ele? Será que era para o árbitro? Mas o time saiu vaiado, né? São 3 empates seguidos. E eu vou falar, o problema não foi o empate de ontem. Acho que o torcedor do Palmeiras aí vai concordar comigo. O problema é essa sequência, sendo que os outros 2 jogos foi para times muito inferiores tecnicamente, né? Que foi para Santos e Vasco, né? O jogo de ontem em si foi só a cereja do bolo, né? O estupim do torcedor, né? Então, Palmeiras fez uma boa partida, mas novamente não conseguiu sair com a vitória. Mas o Palmeiras é assim, mesmo quando joga, mesmo quando não ganha, pelo menos pontua, né? Ficou na expectativa de ver o Flamengo jogar hoje e poder reduzir a diferença de pontos, mas para a sorte dos palmeirenses aí, o Flamengo também não conseguiu vencer, né? Eu tinha falado com um amigo, o jogo do Flamengo lá na Arena da Baixada, né? Na nova arena, não é fácil, não vai ser fácil. O Atlético até então ele estava na 5ª colocação, né? E estava fazendo bons jogos em casa e o Flamengo estava muito desfalcado. E não deu outra, né? O Flamengo chegou lá com muita dificuldade. Eu queria ressaltar aqui o Rossi, né? Como que explica o Rossi? Que ele, na mesma hora que ele faz defesas, né, incríveis, que ele fecha o gol do Flamengo, boa parte da campanha da Libertadores de 2025 está na conta do Rossi. O Rossi salvou o Flamengo inúmeras vezes e até nos pênaltis. Mas o Rossi levou um gol que não tem cabimento um goleiro desse nível levar um gol daquele lá, que foi um frangaço. Um goleiro não pode levar um gol daquele lá. Desse nível, não. Na verdade, goleiro nenhum, né? Que gol foi muito feio. Mas aí depois ele fechou o gol. Teve um lance teve uma jogada que foi 3 lances de finalização e ele defendeu as 3. Depois da falha dele no início do jogo, o goleiro transformou e defendeu tudo. Então como é que a gente faz, né? É de vilão a herói a vilão. O Rossi é isso aí, né? De vez em quando ele, no excesso de confiança, sai jogando mal e leva o perigo. O Flamengo sofre perigo, mas também faz defesas milagrosas. E com isso tudo, o Flamengo leva um ponto para casa, gol do Pedro. A gente precisa falar do Cebolinha também, tá? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas já passou da hora do Flamengo já colocar o Cebolinha de canto, já negociar, porque não compensa mais. O jogador já demonstrou que não quer ficar.
Toda vez que entra é uma má vontade danada, não contribui com o time. Já deu. Eu acho que o Cebolinha já chega, ninguém tá aguentando mais. O Carrascal a gente se irrita com ele às vezes, mas a gente percebe que não é de má vontade, é o jeitão dele mesmo. Agora, o Cebolinha, irmão, já passou da hora. A distância não aumentou entre Flamengo e Palmeiras. O sábado próximo vai ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mesmo que o Flamengo vença, ele não assume a liderança, o Palmeiras aí ficaria ainda com um ponto na frente. Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo também tem um jogo a menos. Então, é isso. Para o Palmeiras, no final das contas, não foi tão ruim, porque ele não ganhou, mas o Flamengo também não ganhou. E para o Flamengo também, no final das contas, não foi tão ruim no sentido que ele estava perdendo o jogo, né? Muito desfalcado, jogando fora de casa contra um time que está ali no G6. Então, no final das contas, ficou tudo igual. Aquele nem tão ruim, nem tão bom. Beleza, galera? Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e tamo junto.